Fala pessoal, boa noite. Primeiramente, Chag Ha'atzmaut Sameach. Feliz 72 anos de independência de Israel. São 2 dias muito intensos aqui em Israel, muito diferentes esse ano. Primeiro, Yom HaZikaron, e agora a gente está vendo Yom Ha'atzmaut, e são dias muito interessantes. Quase todas as famílias têm um ritual de ver o Tekes, a cerimônia na televisão, ter suas cerimônias particulares em Yom HaZikaron. É um dia muito, muito especial. Aqui de Israel a gente tem uma série de questões. Sempre, mas essas são novas. Primeiramente, a gente tem a saída de Yaakov Litzman, ministro da Saúde, que vocês devem ter conhecido, que se tornou vítima de fake news quando disseram que ele culpou os homossexuais pelo corona. Parece que ele vai ser o novo ministro de... Como se chama em português? Ministro de Habitação. Então, depois, saindo exatamente no final da onda do corona aqui em Israel, que agora a gente já está pensando no retorno para a rotina. Eu volto a trabalhar agora dia 1º de maio. Então, ainda uma vez só, aparentemente os maiores problemas já ficaram para trás. A gente tem cada vez menos pacientes internados e, se Deus quiser, tudo vai ficar melhor. O que a gente tem de importante para falar? Primeiro, o novo governo. O último vídeo que eu fiz aqui basicamente dizia que a gente tinha um governo formado. Como explicado já em Israel, as coisas são um pouco difíceis da gente colocar como absolutas desde o primeiro momento. Tudo muda. Então, aparentemente agora está um pouco mais complicado. Por quê? Para esse governo existir, foi negociado um acordo entre as duas partes, em que teria uma rotação de primeiros ministros, uma divisão de poder entre os blocos políticos, e aparentemente essa lei não necessariamente ela vai de encontro com uma série de outras leis básicas de organização do governo de Israel. Então, aparentemente, tem um sério problema que não tem governo se a lei não passar. Obviamente, mudaram um pouco o regime de votação dentro do parlamento para que seja possível o arranjo político para que tenha o governo. Mas olha que interessante. Percebendo que já tem um problema de formação do governo, que já não é tão simples assim, o que aconteceu? Yair Lapid, ex-parceiro de Benny Gantz no partido Kahol Lavan, disse que não tem problema nenhum de votar junto com Benjamin Netanyahu caso ele queira cancelar o acordo de rotação de poder entre os dois partidos depois de 18 meses. Por quê? Vamos lembrar o que era o acordo. Basicamente, o Benny Gantz ganhou uma parcela muito grande dentro do governo. Mais uma das maneiras da gente começar a vida política desse governo seria o Netanyahu começando como primeiro-ministro. Benny Gantz seria ministro da Defesa, Relações Exteriores. Ainda por enquanto ele ainda é o presidente do parlamento. Pelos primeiros 18 meses seria o Netanyahu, depois seria uma rotação de poder e Benny Gantz seria o primeiro-ministro. Um não poderia demitir os ministros nomeados pelo outro. Porém, sempre existe a possibilidade de que um dos lados, que o lado do Netanyahu não cumpra o acordo, diga que tem alguma coisa que não o agrada. E Yair Lapid disse: caso queira votar contra o acordo, conte comigo. Obviamente isso caiu muito mal. Eu acompanho a página do Facebook, o grupo do Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid. Caiu muito mal, foi visto como algo eleitoreiro, algo de baixíssimo nível, que somente traria
maior fragilidade para o sistema político israelense. Esse é o número 1. Número 2, apesar disso, Yair Lapid tem sido uma voz muito importante sobre o impacto econômico do corona em Israel. Apesar daqui ser um país que teoricamente ajuda a um estado de bem-estar social, muitos têm reclamado que o primeiro-ministro Netanyahu deixou muito poucos fundos disponíveis para pequenos negócios e empreendedores individuais. Isso está começando a ser problemático aqui em Israel. Por exemplo, o que aconteceu? Abriram a IKEA, a loja de móveis, e não abriram o Shuk Machanei Yehuda, ou os mercados, as feiras populares em todas as cidades de Israel. E muitos disseram, olha, tem um problema de prioridades aí. Por que IKEA é de alguma forma um serviço relevante que mereça ser aberto imediatamente e o mercado de comida não? E teve um caso trágico, aparentemente um dos feirantes se suicidou em Jerusalém. E o Yair Lapid é uma das vozes que tem ficado ao lado deles, pode ser de uma maneira bastante populista, de fato indo numa onda para denunciar Netanyahu, porém ele tem garantido seu espaço como uma das vozes desse movimento. Então, basicamente, agora estamos começando a abrir o lockdown, a desmontar a quarentena. Muitos estão preocupados que existem fatores populistas e não necessariamente técnicos para fazer isso. Então, isso ainda está um tanto quanto problemático. Eu acho que isso vai ser um problema maior do que a gente imaginava. E não se sabe exatamente a dimensão, porque basicamente tem uma série de medidas, porém cada setor começa a demandar que se abra. Então primeiro foram as lojas, agora são os colégios que vão abrir, que os pais estão dizendo que não tem mais como ficar com os filhos em casa. Então um pouco, digamos, frágil. Um dos oficiais do Ministério da Saúde já disse que talvez esteja indo rápido demais, que a gente não sabe o dia de amanhã. Fora isso, são dias Yom Ha'atzmaut e Yom HaZikaron são dias muito difíceis em Israel. São dias que em Yom HaZikaron as pessoas visitam os seus familiares e amigos que caíram nas guerras ou que foram vitimados por terrorismo. Então, o Ministério da Defesa e o Primeiro-Ministro não abriram os cemitérios, porque senão geralmente ficam muito cheios. E isso foi sentido. As pessoas, não vou dizer que elas reclamaram, mas isso criou um mal-estar. Criou um mal-estar muito perceptível na sociedade israelense. Então, são dias de dificuldade. Eu acho que você vê um pouco do efeito social da quarentena a essa altura. E vamos ver, o governo tem 9 dias para se consolidar, para passarem todas as leis que permitam que o governo não seja inconstitucional. E esperemos que tudo dê certo. Daqui a 10 dias a gente se vê de novo. A gente se vê antes, mas daqui a 10 dias a gente vê se o resultado deu certo. Um abraço. Chag Ha'atzmaut Sameach. Feliz dia de independência de Israel. Uma boa noite de Israel direto para o Brasil. Um abraço.